Ela vendia chocolate quente no Natal, mas de repente uma nova loja foi aberta com a mesma receita do chocolate dela. Dessa forma ela começou a perder clientes. Ela achou que o dono de alguma forma tinha conseguido a receita dela. Então ela pediu para a funcionária amiga dela dar uma espiadinha fingindo ser cliente. Então a funcionária dela chegou lá, elogiou intencionalmente o chocolate e perguntou para o funcionário se teria algum ingrediente especial. Ele deu uma olhada desconfiado e disse que tinha apenas leite e chocolate. Então ela, ao retornar à sua chefe Colette, disse que tinha apenas coisas normais. Colette, então um pouco insatisfeita, disse que ela deveria ter descoberto algo, e a funcionária respondeu que a espionagem não era o forte dela. Colette então contou para a mãe dela, que disse para ela ter muita calma, e perguntou se ela estava aflita com as vendas ou que a receita dele era tão parecida com a da avó dela. Ela então ficou calada e a mãe dela acalmou ela. No dia seguinte, Frank aparece querendo patentear a receita dela. Ela então pediu um tempo para pensar. Um certo dia os dois proprietários se encontraram por um acaso e ele perguntou para ela por que ela estaria vendendo a receita. Ela disse que não iria vender a receita original, era uma versão faça você mesmo em casa. Ele então acrescentou que nunca venderia a dele e completou dizendo que a decisão era dela de vender a receita. Em seguida ele disse que as pessoas primeiro buscavam a sobremesa na loja dele e em seguida o chocolate. Então o fator de atração das pessoas não era o chocolate. Após ele explicar isso, ele propõe uma trégua para ela e ela aceita observar por um tempo os clientes. Mais tarde, sua amiga conversa com ela e descobre que ela fechou uma trégua com ele, mas na verdade ela entende que ela está começando a gostar de Marcos. Enquanto isso, Marcos recebeu uma péssima ligação. Informaram que sua loja havia pegado fogo e o prejuízo foi grande. Colette, ao saber da situação, ficou um pouco sentida com o que aconteceu e ofereceu a cafeteria dela para ele vender as sobremesas dele, pois disse que não gostaria de ganhar clientela por conta do que aconteceu no estabelecimento dele. E enquanto conversavam, ele provou um pouco do chocolate que ela levou e disse que era o mesmo gosto do dele. Ela então rebateu dizendo que o gosto do dele que era igual ao chocolate dela. Em seguida, ela perguntou quem ensinou ele a receita do chocolate. Ele disse que foi uma tia dele chamada Tear. Ela, sem acreditar no nome, disse para ele dizer novamente. E quando ele repetiu novamente o nome, ela disse que Tear era a avó dela. Eles foram conversando e Marcos acabou indo para a casa dela e contou como conheceu a Tear. Em seguida, falou como descobriu a receita. Colette disse para ele que essa receita era muito preciosa para a avó dela. Então ele pediu desculpas porque era até meio estranho ele saber a receita. Colette em seguida disse que estava tudo bem. No dia seguinte, Colette então foi até onde Marcos e perguntou se eles estavam precisando de ajuda. Eles disseram que sim. Então Colette colocou a mão na massa. Isso é que a mulher pega até o carrinho de mão para ajudar, olha só, galera. Mais tarde ela conversou com sua mãe sobre o Marcos e ela perguntou como ele estava. Ela disse que ele estava bem e no dia seguinte Colette convidou Marcos para jantar em sua casa com sua mãe e a mãe dela gostou muito dele, tanto que perguntou se ele não gostaria de usar a cozinha delas enquanto a dele estava ficando pronta. Ele disse que seria incrível. E sabe aquele homem Frank voltou a ligar para Colette perguntando se ela não queria vender a patente novamente. Ela pediu mais algum tempo para pensar. Enquanto Marcos vendia sua sobremesa na cafeteria de Colette, seu sócio recebeu uma ligação onde recusaram um empréstimo para reconstruir a loja. Enquanto isso, Colette estava falando com sua amiga e funcionária sobre o contrato da patente, mas terminou decidindo que não iria vender a receita da avó dela. E no final do expediente, ela foi conversar com Marcos, mas percebeu que ele estava triste e ela perguntou o que aconteceu. Ele contou para ela. E em seguida foi à sua loja, a doceria que estava em construção. Ao chegar lá, o mesmo que estava tentando comprar a receita de Colette ofereceu uma proposta para ele. A amiga de Colette acabou vendo ele conversando com Frank. Em seguida, ela foi direto contar para Colette, mas ela só respondeu que a decisão só competia a ele. No dia seguinte, ele foi encontrar ela. Ela perguntou se ele não vendeu a receita, afinal ele teria tanto direito quanto ela. Marcos disse que quem teria direitos de vender seria Tear, que era a avó de Colette que passou a receita para os dois. Então Marcos deu um presente para ela e desejou Feliz Natal. O presente era uma foto da avó dela. Após isso, ele pegou na mão de Colette e rolou um clima entre os dois. No dia seguinte, ela começou a perceber que os clientes estavam procurando as tortas de Marcos. A partir disso, ela olhou para a foto da avó dela e teve uma ideia. Por um acaso, ela viu Steven, o sócio de Marcos, e acabou chamando ele. Após ter conversado com Steven, ela foi conversar com sua mãe e com sua amiga sobre o projeto e sobre a ideia que ela teve. E conta que teve uma ideia de unir as lojas, e sua mãe disse que a avó dela com certeza gostaria daquela ideia. Em seguida, ela conversa melhor com Steven, sua esposa, e eles acabam concordando. E no dia seguinte, ela muito animada ligou o som no volume máximo e começou a marretar a parede. Como as lojas eram bem próximas,
Marcos, assustado com o barulho, entrou perguntando o que ela estava fazendo. Ela, sem jeito, com a marreta na mão, disse que estava demolindo a parede. Ele, assustado com aquilo, olhou o buraco e ficou admirado, e perguntou por que havia um buraco na parede. Ela disse que não era um, eram dois, porque ela estava unindo café Colette e doces confeitos. Em seguida, perguntou o que ele achava e acrescentou que o Steve, seu sócio, já havia assinado que sim, só faltava ele. Ele olhou e perguntou se ela estava fazendo aquilo por ele e se aproximou. Ela disse que não era por ele, era pelos dois. E ele perguntou por quê, e ela disse que simplesmente fazia sentido. Ela então acrescentou que a ideia de ir lá todo dia e não ver ele estava ficando difícil. Ele então disse que já estava gostando dela. Ela completou dizendo que estava muito feliz e disse que estava se apaixonando por ele. E ele, como parece que aprendeu comigo, o Luquezão, já fez o papel dele e chegou junto na samambaia. E dessa forma não só as lojas se uniram, mas eles também. E assim termina essa linda história de amor. Não perca o próximo resumo de romance. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei. Eu sou o Luquezão.